Hi guys, how are you? Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar a introduzir um novo tema, tá? Um novo tópico, que é o do past continuous. Nós já vimos alguns tempos verbais, vimos o passado, nós vimos o futuro, mas agora a gente vai ver um novo tipo de passado. Esse passado, ele é um pouquinho diferente do que aquilo que a gente já estudou e expressa outros tipos de situação. Ele requer um pouquinho mais de atenção porque não é uma estrutura que a gente tem em português. Então, às vezes, se torna um pouco mais difícil da gente compreender. Então, vocês precisam ter bastante atenção no que todas as explicações, tá? Anotarem as dúvidas de vocês para na próxima videochamada a gente resolver, vocês perguntarem, a gente poder ter uma aula bem interativa, tá? Porque eu vou explicar, mas a videochamada é para tirar as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o material e aí vocês vão poder acompanhar melhor. Vamos lá. Então, past continuous é o nome, em português é passado contínuo. Então, aqui o past continuous, a gente usa esse tempo verbal para dois tipos de situação. Usamos para indicar ações que estavam acontecendo no passado com uma continuidade, ou seja, é uma ação que ela dura um certo tempo, ou é algo que era repetido no passado, tá? A gente fez mais de uma vez no passado. E quando duas ações estavam ocorrendo ao mesmo tempo no passado. Quando a gente tem duas ações acontecendo no mesmo tempo, a gente precisa usar esse tempo verbal. É algo que a gente usa muito em português, mas isso não tem um nome. É uma locução verbal, é uma expressão verbal, é algo que a gente já usa muito na nossa linguagem do dia a dia. Por isso que ele não tem um tempo verbal, não é um tempo verbal. Quando eu mostrar os exemplos, vocês vão entender melhor. Mas prestem bastante atenção. Aqui, nessa figura, eu tenho simple past. E aí a gente tem bem como se fosse uma linha do tempo, onde vocês podem compreender melhor o uso desse tempo verbal. Deixa eu pegar aqui o pontinho de luz para vocês entenderem melhor. Aqui, simple past. Então, eu tenho future, present e past. Um evento que aconteceu em algum momento no passado, certo? Aqui, tranquilo. Mas quando eu tenho past continuous, esse evento, ele aconteceu em algum determinado tempo no passado, certo? E ele pode ter sido interrompido, porque aqui, ó, ele estava em continuidade e ele foi interrompido antes de ser concluído. Ou então, ele demorou um certo tempo para acontecer no passado, tá? Não quer dizer que essa ação no past continuous, ele durou até o presente. Vocês veem que aqui, ó, ele chegou aqui antes de chegar no presente, que é aqui essa linha preta, certo? Vamos ver aqui a estrutura. A gente vai ver só a forma afirmativa hoje, para ficar bem claro na cabeça de vocês. Na forma afirmativa, a gente tem subject, que é o sujeito, was ou were, que eu vou explicar como é que a gente vai usar depois, o verb, que é o verbo com ing, tem que colocar ing no final, e depois um complement. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. She was going to the cinema. Ela estava indo ao cinema. Tá vendo? A gente sempre tá falando isso. Eu estava fazendo, ele estava cantando, ele estava dançando, comendo, dormindo. A gente usa muito isso em português. É muito comum, mas não tem um nome específico para isso. Que tipo verbal é esse? Me diz aí. Não tem. Outro exemplo. She was sleeping when I rang. Aqui, na verdade, era um errinho. When I rang, não tá certo. She was sleeping when I rang. Ela estava dormindo quando eu liguei. Então, aqui é um exemplo de uma ação que foi uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida por outra. Então, a gente tem que usar obrigatoriamente o past continuous nessa situação, certo? Então, por exemplo, ela estava dormindo. Eu vou colocar aqui, vou tentar fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu e meus dots. Meus dots de desenhista. Aqui. Ela estava dormindo. Essa aqui é a minha linha do tempo. E aqui... Ai, meu Deus. Deixa eu botar de outra cor.
Não. Aqui. Pronto. Isso aqui tá muito feio, gente. Desculpa. Deixa eu tentar fazer melhor. Eu acho que agora vai dar certo. Aqui, achei. Ela estava dormindo. Ó, ficou bonitinho. Ela estava dormindo. Vou digitar. Em português mesmo. Ela estava dormindo, para vocês entenderem melhor. Ela estava dormindo. Ok, aqui, antes desse X. Só que aí, nessa parte aqui desse X, nesse X aqui, indica que o telefone tocou. Então, aqui, ela não está dormindo mais. Ela não está dormindo, porque essa ação foi interrompida por outra ação. Então, todas as vezes que a gente for ter uma ação que estava no past continuous, quando ela for ser interrompida, ela tem que ser interrompida por outra ação no passado simples, tá? Aqui, deixa eu pegar esse exemplo que eu dei aqui. She was sleeping when I rang. Rang é o passado do verbo ring, só que é um verbo irregular, então por isso que tá desse jeito. E aqui eu tenho, deixa eu colocar de outra cor para vocês não se confundirem. Aqui, ó. Was sleeping, ela estava dormindo, é o past continuous. Mas aqui, ó, rain é passado simples. Então, lembre-se, toda vez que a gente tem uma ação no passado, uma ação no past continuous, quando ela é interrompida, obrigatoriamente ela é interrompida por uma ação no passado simples. Certo? Eu sei que é um pouco confuso, mas anotem as dúvidas de vocês para a gente conversar na próxima videochamada, ok? Agora, muita atenção, muita atenção. Atenção, tem até um negocinho girando aí para mostrar a atenção. Nós temos aqui o uso de was e were. Was a gente usa sempre com I, he, she, it. E were a gente usa sempre com we, you e they, certo? Então, precisa tomar cuidado quando vocês forem usar isso, porque lá na estrutura, como a gente viu, precisa de was e were, ou were. Então, você vai usar de acordo com o sujeito. O uso de was e were depende do sujeito, tá bom? Muito importante isso. Então, vocês anotem as dúvidas de vocês, e aí na nossa próxima videochamada, na videochamada da sexta-feira, a gente resolve. Se você ainda não me mandou o vídeo para aquela atividade complementar da biografia, mande, tá? Acabando o prazo, só vai até sexta-feira. Então, não esqueçam de me enviar, ok? Bye, bye. See you next class.